Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós daremos início a mais uma aula do cursinho Ideia. E o tema da aula de hoje é protozoários, certo? Meu nome é Jordana. Bom, vamos lá. Quais são as principais características dos protozoários? Os protozoários são do reino protista, certo? Os protozoários, eles evoluíram a partir de algas unicelulares e foram formando novos organismos. E esses protozoários são conhecidos como o primeiro animal, certo? O primeiro animal a ser conhecido, a ser estudado. E aí, eles são seres unicelulares, ou seja, possuem somente uma célula, são seres eucariontes, ou seja, não possuem envoltório nuclear, não possuem a carioteca, são seres heterótrofos, certo? Que captam, alimentam o alimento do meio, e são seres que podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, eles podem produzir oxigênio, utilizar oxigênio para sua respiração, no caso, ou não utilizar. E são encontrados nos mais variados ambientes. Então, eles podem estar dispostos em vida livre, em colônias ou em relações de comensalismo, mutualismo, parasitismo. E a maioria deles são microscópicos, ou seja, são bem pequenos. E tem em sua morfologia bastante variada. E uma das suas características principais é a ausência da parede celular rígida. Eles não possuem uma parede celular rígida, certo? E são capazes de formar cistos. Esses cistos são como se fosse uma forma de resistência, de proteção que eles possuem. E aqui a gente vê a estrutura, né, básica desses protozoários, onde eles possuem vacúolo digestório, onde vão digerir a comida, vacúolo contrátil, certo, de contratilidade, tem os núcleos, né, celular, citoplasma, eles possuem cílios também, e é basicamente isto. Em relação à sua digestão, nas suas espécies, é a formação desses vacúolos digestivos, como eu falei anteriormente, e lá ocorre a digestão intracelular desse alimento. E esse alimento ele vai penetrar por meio desses pseudópodes, certo? Que são os falsos pés ou citostomas, certo? Citostoma é como se fosse uma abertura que nós temos no citoplasma desse protozoário, que vai propiciar a entrada desse alimento. A sua respiração é por meio da troca de gases respiratórios, que ocorre em toda a sua superfície celular, ou seja, por meio de difusão celular. E a excreção desse material, quando não é digerido, ele é expelido, certo? Através de extrusão ou pelo vacúolo, que é o citopígio, onde nós temos aqui o vacúolo digestório, o alimento está dentro, certo? Ele entrou por meio do citostoma, teve a citofaringe, a digestão intracelular, e nós temos aqui o vacúolo com o alimento, e aqui ele sendo eliminado, certo? O citopígio. Então, lembrar desses termos, citostomas, onde nós temos a digestão, certo? A porta de entrada, e o citopígio, que seria a porta de saída. Bom, em sua reprodução nós temos o tipo sexuada e assexuada, certo? A reprodução assexuada é a reprodução que é conhecida pela maioria dos organismos que eles realizam, que é a reprodução por meio da divisão binária, que é justamente a divisão desse organismo, dessa célula, que é também conhecida como cisparidade. Então, nós temos uma célula-mãe que vai se dividir, certo? Esse núcleo celular, ele acaba se dividindo, se duplicando e se dividindo. E tem a divisão também do citoplasma, certo? E a formação desse ponto de fissão e a formação de duas células filhas. Então, esse é conhecido como a divisão binária. Já a divisão sexuada, que é a divisão múltipla, é onde a célula vai realizar muitas mitoses e vão formar muitos núcleos que vão se dividir em outras células pequenas. Aqui do lado, por exemplo, nós temos dois organismos, onde eles têm macronúcleos e micronúcleos, certo? Que são
onde tem um núcleo celular. E esses indivíduos eles vão se emparelhar e eles vão se dividir, certo? Por meiose e originar 4 núcleos haploides. Então, bem aqui nós já temos esses protozoários, né? Esses indivíduos unidos, já ocorrendo a divisão celular e a formação de 4 núcleos haploides. Então, aqui a gente tem um micronúcleo, nós temos a divisão celular e a formação desses outros indivíduozinhos, certo? Nós temos 3 micronúcleos de cada célula que vão se degenerar. O micronúcleo restante vai se dividir por mitose e vai acabar ocorrendo a conjugação, né, a troca desses micronúcleos entre esses dois organismos. E aí esses dois organismos, eles vão se separar e cada micronúcleozinho que esses organismos ficou, vão originar núcleos diploides. E aí nós temos a formação de um novo ciclo, certo? Onde nós temos o pareamento desses indivíduos, nós vamos ter a divisão por meiose, a originação de 4 novos núcleos haploides, e posteriormente nós vamos ter a separação e a formação de núcleos haploides. E como é a classificação, né? Os protozoários eles vão se classificar por meio do tipo de organelas locomotoras que eles possuem. Nós temos o filo, né, sarcodino ou risópoda, que são sarcodíneos, que eles possuem pseudópodes, certo? Nós temos os zoomastigóforos, que possuem flagelos. Nós temos os cilióforos, que são os ciliados, possuem cílios. E nós temos os esporozoários ou apicomplexos, que têm uma estrutura locomotora ausente, certo? E aí, eles podem estar tanto em vida livre quanto em parasitária. Vamos lá. Os sarcodíneos ou os risópodos são do filo Rhizópoda, são as famosas amebas. Essas amebas são marinhos de água doce ou parasitas. A principal é a entamoeba histolística. Eles podem ter um ou mais núcleos, certo, dispostos na sua célula, e tem vacúolos digestivos e vacúolos contráteis como qualquer outro. Outra coisa também é que eles vão apresentar pseudópodes como estrutura de locomoção e para a captura destes alimentos, certo? Além disso, a reprodução deles pode ser por partição simples ou cisparidade, que é um mecanismo semelhante à mitose. E as amebas, elas são as principais representantes dessa classe. São de vida livre, certo? Que vivem em água doce. E existem também espécies comensais que podem viver dentro do corpo humano, sem causar nenhum prejuízo, como a Entamoeba coli, que vive no intestino grosso, e a Entamoeba gengivalis, que vive na boca. Mas também a gente tem os parasitas, que são a Entamoeba histolística, que vive no intestino grosso do ser humano e pode provocar a amebíase. Outro tipo de organismo que nós temos dentro desse grupo são os ciliados, certo? Que são do filo Ciliófora. Eles se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, que são os cílios. Então, o próprio nome já diz que é ciliados. E a maioria desses organismos tem uma vida livre. E um dos grandes representantes desse grupo são os Paramecium, certo? O Paramecium também ele é muito utilizado em diversas pesquisas e estudos científicos. Eles são dioicos, ou seja, eles possuem sexos separados e eles podem se reproduzir de uma forma sexuada através da conjugação. Desse modo, cada parameciozinho, eles vão se dividir 2 vezes e vão originar um total de 8, 9 indivíduos, só a título de curiosidade de como eles se reproduzem. Nós temos os flagelados, ou mastigóforos. Os flagelados são do filo Zoomastigófora, e eles podem ter um ou mais flagelos, e em alguns há também pseudópodes. Então, o mecanismo de locomoção deles é por meio destes flagelos que eles possuem. Alguns podem ser sésseis,
né? E usar os flagelos para capturar a molécula de alimento, enquanto outros podem ser de vida livre. E a reprodução deles podem ser tanto sexuada quanto assexuada, do mesmo modo que eles também podem viver tanto sozinhos como em colônias. E algumas espécies desse grupo são parasitas, como o Trichomonas vaginalis, que se aloja na mucosa vaginal, provocando doenças na genitália feminina, que é conhecida como tricomoníase. Nós temos o Trypanosoma cruzi, que causa doenças de Chagas. Nós temos a Trypanosoma brucei, que causa doença do sono. A Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose tegumentar ou a úlcera de Bauru. E a Giardia lamblia, que causa a giardíase, que é uma doença intestinal, certo? E mais à frente a gente vai ver uma dessas principais doenças. Outro grupo que também nós temos são os esporozoários, que são do filo apicomplexa, que não possuem estrutura locomotora, ou seja, eles não têm nenhuma estrutura locomotora, não tem pseudópolis, nem flagelos, nem cílios, nem nada disso. São exclusivamente parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados, e a reprodução vai ocorrer através da alternância das gerações, tanto sexuada quanto assexuada, e pode ocorrer também a produção de esporos, a esporulação. E o principal gênero desse grupo, desse filo, é o Plasmodium, certo? E o Plasmodium é uma das espécies causadoras da malária. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, pela atenção. Estudem e resolvam as questões. Até a próxima!